Graça e paz, bem-vindo ao AME, que se inicia agora. AME é uma visão, onde o Espírito Santo usa as nossas vidas para alimentar, mobilizar e edificar a casa do Senhor. Que nesse tempo que nós vamos estar juntos, Deus possa falar profundamente ao seu coração e trazer vida ao seu coração pela revelação da sua palavra. Que Deus nos abençoe. Graça e paz, queridos, é um prazer, é uma honra poder estar de volta com vocês para estudarmos a palavra de Deus, para juntos buscarmos a revelação das Escrituras Sagradas que podem e vão dar uma nova condição de vida espiritual para todos nós. O tema que nós vamos estar falando hoje vem de uma pergunta, e a pergunta é: Deus se importa como nós tratamos as pessoas? Será que Deus olha esse tipo de comportamento? Será que o Senhor realmente está cuidadoso para ver como eu trato as pessoas e como as pessoas me tratam? É isso que nós vamos estudar hoje. Nós vamos mergulhar nas Escrituras em busca de uma resposta para essa pergunta. Por quê? Porque se Deus observa esse tipo de coisa, então, irmãos, nós estamos com um problema muito sério ao redor da nossa sociedade. E por que não dizer também dentro da igreja? O objetivo que nós temos em trazer essa palavra ao seu coração hoje é para mostrar que Deus observa sim. Deus observa os nossos comportamentos e os nossos relacionamentos de forma muito mais profunda do que nós pensamos ser. O texto que nós vamos usar como base para esta meditação está em Tiago, capítulo 2, versículo 1, e diz assim: Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Então, deixe eu começar dizendo a você o seguinte: a palavra de Deus, ela expressa o coração de Deus. Então veja, aquilo que está no coração dele, como ele sente, como ele vê, ele coloca nas Escrituras. Então, quando nós lemos as Escrituras, nós podemos entender aquilo que ofende o coração de Deus e aquilo que agrada o coração de Deus. Faz sentido? Eu espero que esteja fazendo sentido para você. Por quê? Quando se trata de Deus, nossos olhos não viram, nós não temos um contato direto com Ele como nós temos uns com os outros. A nossa ligação com Deus vem através do Espírito Santo que habita em nossos corações. Portanto, somente aqueles que possuem o Espírito Santo e possuem fé que provém do Espírito Santo é que pode crer na existência de Deus. E se você crê na existência de Deus, então você crê na palavra dele. E essa palavra, sendo viva e eficaz, ela vai nos dando o quê? Os parâmetros, as diretrizes, o governo que Deus quer que nós sigamos nesta terra. E aqui o texto está dizendo o quê? Ele está dizendo: meus irmãos, veja, meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Isso quer dizer, não façam isso. Por quê? Porque a comunhão é o objetivo de Deus.
Toda maturidade cristã nos leva a uma vida de comunhão mais profunda com Deus e com os nossos semelhantes, os nossos irmãos em Cristo. Porém, no mundo tão populoso como este que nós vivemos, os relacionamentos interpessoais, eles estão cada vez mais agredidos pelo desrespeito, pelas agressões, pelas diferenças raciais e outras coisas que nós podemos observar ali fora. A lista dos comportamentos inadequados de uns para com os outros tem sido a regra e não a exceção. Esta realidade, irmãos, cresce na mesma proporção que a iniquidade aumenta entre os homens na terra. Então veja, aumenta a iniquidade, aumenta a rivalidade. Aumenta a iniquidade, aumenta o quê? As diferenciações entre as pessoas. A competitividade. E tudo mais cresce proporcionalmente a isso. Então nós estamos tão acostumados, irmãos, com os comportamentos das pessoas que já não percebemos mais o que Deus vê a respeito destas coisas. Como Deus olha e observa os nossos relacionamentos. Deus se importa. Por quê? Porque é isto que a palavra dele diz, Deus se importa. Ele se importa com as pessoas mais do que nós mesmos. Nós mesmos nos importamos umas com as outras. Por isso, seria fundamental que a igreja adote um comportamento diferente daquele que é vivido lá no mundo. Para quê? Para que a cultura vivida dentro de suas estruturas seja uma cultura celestial e não uma cultura mundana. Ou seja, trazendo os hábitos do mundo para dentro da igreja. Muito pelo contrário, nós temos que tirar esses hábitos de dentro da igreja para podermos funcionar, viver segundo o chamado de Deus para as nossas vidas. Deus não nos deu a fé para vivermos em acepção de pessoas, é o que o texto diz. Mas como seria isso na prática? Como que nós podemos ver isso no dia a dia da nossa vida de comunhão uns com os outros? A palavra acepção de pessoas vem do termo grego prosolepsia, ou seja, consideração pelas pessoas. Ou seja, parcialidade. Falta de alguém que, quando chamado a dar julgamento, leva em consideração as circunstâncias externas do gênero humano e não os seus méritos intrínsecos. E assim, dá preferência como mais valioso, ou seja, alguém que é mais rico, nascido nobre ou poderoso, e há outros que não têm essas qualidades. Então veja, a acepção de pessoas é fazer distinção entre as pessoas. O verso 4, a distinção entre pessoas nos põe automaticamente como juízes. E a Bíblia diz, tomados de perversos pensamentos. É aqui que eu chamo a atenção dos queridos irmãos em Cristo, porque nos falta o entendimento mais profundo das Escrituras para se reconhecer que por trás da acepção de pessoas existe uma força invisível e de natureza maligna, nos conduzindo a isto. Porque a palavra diz assim, não fizestes distinção entre vós mesmos e não vos tornastes juízes tomados de perversos pensamentos.
Será que nós fazemos ideia realmente que a acepção de pessoas poderia ser a causa de tantos sofrimentos entre os homens? Porque nós olhamos e nós vemos sofrimento por todos os lados. Nós vemos pessoas crentes que deveriam ter uma vida abundante, mas quando você examina o seu dia a dia, elas estão tão imersas em problemas, tão imersas em sentimentos de angústia, tristeza e tribulação, quanto qualquer outro que não confessa Deus como Senhor da sua vida. A palavra perverso, no seu original, ou seja, no seu sentido original, é a palavra poneros, que significa cheio de labores. Veja, a própria palavra está indicando isto. Perverso significa cheio de labores. Uma pessoa que tem um sentimento hostil com as outras, faz distinção entre as outras, ela age com um coração perverso. Ou seja, esse coração transfere ela para uma dimensão de sofrimento, de labores, de aborrecimento, de fadigas, pressionado e atormentado pelos labores. Ou seja, que traz um trabalho muito árduo, aborrecimentos, perigos, de um tempo cheio de perigo, a fidelidade e a fé cristã. Ou seja, que causa dor e problema. Ou seja, mal de natureza ou condição má. E no sentido físico, preste atenção, no sentido físico, doença ou cegueira. No sentido ético, mal, ruim, iníquo, isto geralmente denota um mal generalizado. Será que por trás desta perversidade, porque nós olhamos para a distinção entre pessoas como um fato normal da vida. Uma pessoa não gosta de outro, ela faz acepção de pessoas. Uma pessoa tem uma condição mais favorável nesta vida, não se mistura com uma de menor condição favorável na vida. Então isso é normal para as pessoas. Mas quando se trata de Deus, Deus vê um coração perverso. E esse coração perverso traz para si sofrimento, angústia, tribulação e muitas dores. Quando nós olhamos para os crentes de hoje e nós vemos que os crentes também estão passando por determinadas coisas, me vem a pergunta: será que essas pessoas não estão no exercício de fazer acepção entre pessoas? Isso é muito mais acentuado nas nossas vidas do que parece, meus queridos. Porque se você começar a examinar, você olha o seu círculo de amizades, ok? E o que você vê? Você vai ver pessoas que se afinam com você mais ou menos do mesmo status que o seu. São pessoas que dirigem mais ou menos os mesmos tipos de carros, que se vestem da mesma maneira, que gostam de algumas coisas que você gosta. Então nós fazemos dessas pessoas as pessoas mais próximas. E até mesmo dentro da igreja nós temos esses grupos. Mas não deveria ser assim. Talvez por causa dessa mentalidade, porque é nato da nossa natureza humana, o quê? Nós nos afinarmos com aqueles que são mais parecidos conosco, ou seja, que estão em condições semelhantes à nossa. Nós nem percebemos. Mas ao mesmo tempo nós convivemos com as dificuldades, nós estamos convivendo com o mal, nós estamos convivendo com sentimentos de tristeza, sentimentos de angústia. Será que uma coisa está relacionada à outra? Eu creio que nós precisamos parar e pensar profundamente sobre isso, porque quando nós examinamos a palavra de Deus e o que ela está dizendo, meus queridos irmãos, é muito provável que estas coisas estejam exatamente ligadas, porque nós fechamos o coração para determinados grupos e abrimos o nosso coração para outro grupo. Então essa palavra expressa isso.
pelo significado dela, perversos, vemos que a distinção entre pessoas não somente traz muito sofrimento para a vida das pessoas, como também nos revela a fonte por trás de todos esses comportamentos. E quem é essa fonte? Satanás. O pecado. Hoje em dia, se vê o pobre como alguém que não possui fé. Segundo a teologia que está sendo anunciada e pregada, que se você tem o poder de Deus, se você tem fé, você pode confessar alguma coisa, você pode dizer alguma coisa e aquilo tem que fazer parte da tua vida. É o que se prega. Porém, na vida prática não é assim. Na realidade, a palavra de Deus expressa outras verdades. Veja, o ensino dado à igreja hoje é que se nós temos fé, necessariamente as riquezas devem estar presentes em nossa vida. Eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso ter o melhor carro, eu tenho que ter a melhor casa. Por quê? Porque isso está tudo ao meu alcance se eu falar no nome de Jesus. Mas quando nós começamos a examinar as Escrituras, nós não vamos ver isso nas Escrituras. Algumas pessoas pegam textos bíblicos que realmente diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Por exemplo, então você adequa isso, você traz isso para um campo de interpretação e você diz: se eu posso todas as coisas, logo eu posso ter um carro, eu posso ter uma casa, eu posso ter saúde, eu posso ter tudo. Vocês estão percebendo? Porém, quando Paulo escreveu esse texto, ele não estava falando disto. Ele disse: eu fui para a prisão, eu fui perseguido, eu quase fui morto, eu fui injuriado, eu aprendi a viver na abundância e também aprendi a viver na escassez. Eu aprendi a ser feliz na prisão, fora da prisão. E então, nesse contexto, ele diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quer dizer, Deus nos fortalece para passarmos por essa vida e não reclamarmos, estamos sempre com louvor nos nossos lábios. Então se pega um texto e se aplica para uma outra coisa. Deus escolheu, a Bíblia diz, os que para o mundo são pobres. Veja, aqueles que não têm nenhuma condição para serem ricos em fé e herdeiros do reino de Deus. Então veja bem, se a própria palavra está dizendo que Deus escolheu pessoas que não têm abastança nesse mundo, que não têm posses nesse mundo, para serem herdeiros de fé no reino de Deus, então quer dizer que é possível que alguém seja pobre, mas que esta pessoa pode ser muito rica de fé em seu espírito. Então isso é o oposto do que nós estamos ouvindo algumas pessoas pregarem. Uma pessoa pobre das coisas materiais deste mundo são escolhidas por Deus para serem ricos na fé. Isso cabe a Deus. Eu já vi pessoas serem transformadas pela fé de uma pessoa que para este mundo não significam muita coisa. Mas quando se trata do reino de Deus, as manifestações de Deus na vida daquela pessoa são gloriosas. Deus não vê como você vê. Foi o caso de Samuel, quando ele foi ungir os filhos de Jessé. Então ele quis ungir o primeiro, porque era um homem forte, um homem bonito. E a mente de Samuel disse: bom, esse tem que ser rei, porque ele tem as características de um rei, ele precisa ir para a guerra, ele precisa ser forte. Mas Deus repreendeu essa atitude de Samuel e disse: o homem vê a aparência, porém eu vejo o coração. Então, sendo isso verdadeiro, é inquestionável que Deus está nos ensinando
que nós não podemos fazer diferença entre pessoas. Nós podemos olhar o exterior, mas Deus vê o interior. Deus vê as horas de oração, aqueles momentos na presença dEle, a intimidade com Ele. É isso que Deus está buscando. Aquele que é rico, viva como se fosse pobre. E aquele que é pobre, glorie-se na sua dignidade. O coração daqueles que estão aprisionados por serem tomados por perversos pensamentos, eles fazem acepção de pessoas. É isto que nos faz descartar um e receber o outro. É isto que faz mandar um rico ou uma pessoa importante sentar-se no primeiro banco e a outra lá atrás. É o que a Bíblia está dizendo que não deve acontecer. Então, essa condição espiritual, ela pode gerar, inclusive, doenças físicas e também gera, por causa da perversidade, muitos aborrecimentos, perigos e até mesmo o abandono total da fé cristã. Então, a vontade de Deus é muito clara e ela é expressa sim na palavra de Deus. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Veja, essa é a expressão de Deus. Deus está dizendo, esse é o mandamento, ame o seu próximo. Ame. E no verso 9, ele ratifica essa vontade divina, pois quando a palavra afirma que aquele que faz acepção de pessoas comete pecado, logo, o que ama o próximo está em obediência e debaixo do poder da graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então ele será bem-aventurado. E o outro, que faz acepção de pessoas por causa do perverso coração, traz sobre si mesmo angústia, tribulação e problemas. Por quê? Porque está debaixo da força do pecado. E toda alma que peca, essa também morrerá. E eu quero concluir dizendo para o querido irmão em Cristo, para vocês, se alguém guarda a lei de Deus, é servo fiel. Veja, ama a Deus, guarda os seus mandamentos, é fiel, é um servo fiel e ama a Deus. Porém, aquele que tropeça em um só mandamento, ou seja, um só ponto da lei, se torna culpado de todos. Então veja, você pode ser muito bom em vários mandamentos. Você pode até cumprir muitos mandamentos na sua vida. Você pode ser uma pessoa muito cuidadosa com certas coisas. Porque você vê na Bíblia, isso, Deus disse não faça isso, Deus diz não faça aquilo. E você guarda tudo isso. Mas quando você faz acepção de pessoas, você está quebrando um mandamento de Deus. E se você quebra um, você pode ser culpado de todos. Meus irmãos em Cristo, esta é uma área muito sensível e precisa ser muito cuidada dentro da casa do Senhor. Deus se importa. Sabe por quê? Porque Ele colocou o Espírito Santo na vida de todos os seus filhos. E é impossível que eu afaste uma pessoa de mim sem afastar também o Espírito Santo que está nela. Então, quando eu afasto uma pessoa de mim, eu estou afastando o próprio Deus de mim. E se eu estou afastando Deus de mim, o pecado está se aproximando de mim. E com ele, vem a sentença de morte, vem a sentença de separação, vem a sentença de angústia e tribulação. Por isso, você associa agora aqueles que têm perverso coração, julgam os irmãos. Por isso a Bíblia diz, é inaceitável, é imperdoável aquele que julga quem quer que seja. Por isso, meus irmãos em Cristo, vamos amar, porque Deus se importa. Deus se importou comigo, Deus se importou com você. E agora Ele diz, assim como eu vos amei, amem também uns aos outros. E assim como eu não o afastei, não afaste vocês uns dos outros. A unidade é o centro,
É o produto do amadurecimento. Quanto mais íntimos de Deus e quanto mais, vamos dizer, completos no Espírito de Deus, mais nós teremos unidade e mais deixaremos de fazer acepção de pessoas. Deus ama as pessoas, logo eu devo amar também. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Amém.